Bom, pessoal, então, como a gente tinha visto no início da aula passada, né, quando a gente tem um circuito de segunda ordem, né, no caso, um circuito com dois elementos armazenadores de energia independentes, né, no caso aí a gente está falando do circuito RLC, então a gente está falando de um desses elementos é um indutor, o outro é um capacitor, e aí esse circuito ele é um circuito básico, né, dos circuitos que a gente tem para estudar nessa disciplina, porque primeiramente ele mostra, né, ele tem ao aplicar as leis de Kirchhoff nesse circuito, né, a gente encontra uma equação diferencial de uma IDO de segunda ordem, né, de coeficientes constantes, e a solução dessa equação diferencial, ela traz, né, algumas particularidades, né, então a gente viu lá que a gente tem três casos para a solução, e dependendo dos parâmetros do circuito, né, dependendo como essas relações de resistência e outras capacitâncias estão definidas no circuito, a gente tem esse circuito se comportando de uma determinada maneira diante da presença de um transiente, né? Ou, quer dizer, de um chaveamento ou desligamento de alguma fonte, de conexão, desconexão de alguma parte do circuito, etc. Então, toda vez que eu causo um transiente nesses circuitos, ele vai se comportar, as grandezas naquele circuito vão se comportar de uma maneira determinada, que vai depender da solução da equação diferencial, e, por sua vez, existem três possibilidades, né, de tipos de resposta, né, ou da forma que esse circuito vai se comportar aí num regime transitório qualquer, né. Então, o que a gente viu foi que a gente pode, né, pegar um circuito desse tipo aqui, né, um circuito RLC a gente começou a análise falando RLC em paralelo, né, e você tem indutor e capacitor em paralelo. E aí, né, tendo um circuito qualquer que tem essa configuração aqui, né, a gente pode reduzir os elementos conectados, né, um equivalente de Norton com um equivalente de TveNAND, tanto faz, né. E aí a equação diferencial que a gente obtém, né, se a gente aplica as leis de Kirchhoff nesse circuito, novamente, lembrando tudo o que a gente sabe, né, obedecendo a conversão passiva, as referências que a gente adota, né, a gente obtém uma equação diferencial, né, que a gente pode resumir a um formato padrão, né, desse tipo aqui, né, em que, quer dizer, a equação diferencial, por exemplo, a gente começou aqui a análise desse circuito pela corrente no indutor, né, mas também poderia ter iniciado por qualquer outra grandeza, né, tensão no capacitor, por exemplo, ou no caso aqui a tensão de todos os elementos são as mesmas, né, então a gente poderia ter escolhido tensão, né, também, para começar, nada impediria. Mas o fato é que a gente obteria sempre uma equação dessa forma aqui, né, esses termos aqui. E aí, né, se a gente reescreve alguns desses termos aqui, né, define algumas constantes aqui, como essa constante alfa, vale 1 sobre 2RC, nesse caso aqui, essa constante ômega zero, 1 sobre raiz de LC, a gente chega com esse formato canônico de equação diferencial, né, que vai ser o formato de equação diferencial que vai aparecer aí em todos esses circuitos que a gente analisar, que sejam circuitos de segunda ordem, né? Ou seja, não importa o circuito que você pegar, né? Pode ser o RLC em série, pode ser o RLC em paralelo. Quando você aplicar as leis de Kirchhoff, você vai sempre botar uma equação diferencial que você pode exprimir dessa forma aqui, né? Então, escolhendo um alfa e escolhendo um ômega zero, né? Você vai sempre poder escrever a sua equação diferencial nesse formato aqui, né? Para qualquer grandeza que está lá no circuito, né? Seja corrente, tensão, corrente no indutor, tensão no indutor, corrente no capacitor, tensão no capacitor, etc, etc. E aí aqui no circuito RLC em paralelo, né, o alfa é 1 sobre 2RC, né, e o ômega zero é 1 sobre raiz de LC. Quando a gente for para o circuito em série, vocês vão ver que muda apenas o alfa, né. Então o alfa no circuito RLC em série vai ser R sobre 2L, né, e o ômega zero vai ser a mesma coisa. Então, fazendo essa substituição no circuito RLC em série,
Você chega nessa mesmíssima equação diferencial aqui, que indica que os comportamentos que aquele circuito pode exibir na prática também vão ser os mesmos, né? Os mesmos tipos de comportamento que vão aparecer no circuito hélice, que podem aparecer no circuito hélice em paralelo, né? Dependendo desses parâmetros aí, né? Uma coisa que é bom lembrar, né, e que às vezes aí no livro, em alguns problemas, por exemplo, vem uma configuração diferente, né, é que aqui, quando a gente analisa o circuito, né, a gente sempre estabelece as nossas referências, né, de corrente e tensão. E aí, em alguns problemas do livro, né, vocês podem observar, né, que vocês vão observar, essas referências podem não ser exatamente essas daqui, né. Por exemplo, a partir dessas referências aqui, a gente aplicou a lei de Kirchhoff, obteve essa equação diferencial, ok? E aí tem essa equação diferencial na forma geral aqui que a gente utiliza para analisar os casos dos circuitos, né? Tudo bem. Mas em algumas situações você pode ter, né, por exemplo, uma corrente aqui no sentido diferente, né? Por exemplo, a gente poderia ter essa corrente aqui no indutor definida aqui para cima, né, de baixo para cima, e aí você teria essa corrente, né, indo no sentido do aumento da tensão. Então a gente sabe que pela convenção passiva a gente teria que colocar um sinal negativo aqui, né, na expressão da tensão com a corrente. Veja que isso aqui faria aparecer, né, quando a gente tivesse que fazer essa substituição aqui, né, V por LD e DT, teria que aparecer um sinal de menos aqui, né, aqui dentro, nessa equação, mas também pela lei de Kirchhoff das correntes, né, teria que aparecer um sinal de menos aqui nessa corrente aqui. Cadê aqui? Então apareceria um sinal de menos. Então veja, cada um desses termos aqui, né, apareceria, em cada um desses termos aqui apareceria um sinal de menos, né, e no final das contas, né, a equação iria ficar a mesma, né, apenas com uma diferençazinha aqui no sinal, né, da convenção passiva. Então veja que do ponto de vista da equação que você obtém, né, vamos dizer assim, você você tem que considerar, né, numa situação desse tipo, a referência, né, que está aqui no, quer dizer, para você escrever esse tipo de expressão, você tem que escrever de acordo com a convenção passiva. Porém, se você esquece, né, se você esquece de aplicar a convenção passiva nessa situação, você pode determinar algumas grandezas com sinal equivocado, né? Na verdade, se você colocar, né, uma referência qualquer para essa corrente, né, a equação diferencial que você obtém, no final das contas, vai ser a mesma, só que vamos dizer assim, o resultado, né, que você vai obter de soluções, quando você for, por exemplo, determinar uma outra grandeza, você vai ter que lembrar sempre da convenção passiva. E aí essa convenção passiva, ela aparece, por exemplo, vamos supor que eu escrevi a equação diferencial para a corrente, a equação diferencial não mudou, né? Ou mudou apenas o sinal aqui no termo independente, e eu determinei L, né? E aí fui determinar as outras grandezas, né? E na hora que eu for determinar VL, eu vou precisar utilizar a convenção passiva. Quando eu for determinar as outras correntes, eu vou ter que usar também um sinal aqui na minha referência, aplicando, por exemplo, LKC aqui nesse nó, né? Observando os sentidos que eu defini para as correntes, e etc. Né? Então, uma coisa importante, né, para vocês lembrarem, né, quando vocês estiverem resolvendo, que se você não tiver exatamente
Quer dizer, vamos supor, você está resolvendo um problema e você está adotando, né, o procedimento de resolução que a gente está vendo aqui, né? E aí você não está, naquele problema você não tem exatamente as correntes nos mesmos sentidos, nessa mesma relação aqui entre polaridade da tensão e sentido da corrente. Tem algum desses aqui que está diferente. O que é que isso vai implicar, né? Bom, a equação diferencial vai ser a mesma, né? Então, quando você escrever as soluções, você, quer dizer, você vai ter que buscar soluções na mesma equação diferencial, então nesse ponto nada muda, mas aí vai mudar quando você tiver que escrever alguma relação entre tensão e corrente, né? E aí isso vai acontecer aqui, por exemplo, né? Em que você tem que determinar o valor inicial da corrente, e aqui entra valor inicial, valor final, né? Então, isso aqui pode ser que tenha alguma influência da lei de Kirchhoff das correntes, né? Se você precisar utilizar a lei de Kirchhoff das correntes para determinar isso aqui de alguma maneira, você vai ter que observar para obter o valor disso aqui corretamente com o sinal. E quando você for calcular isso aqui, né? Também a condição inicial da derivada, né? Da grandeza que você está observando. Geralmente você vai observar a relação dessa grandeza com outra grandeza, no caso aqui, derivada da corrente com tensão. E aqui também a conversão passiva entra, né? Porque, na verdade, isso aqui, né, a derivada, quer dizer, essa relação aqui ocorre aqui porque isso aqui é igual a 1 sobre L VL, né? Já que o indutor, né, está em paralelo com o capacitor, então VC tem que ser igual a VL, né? Então, veja que essa expressão aqui é, na verdade, essa expressão aqui, VL de 0 mais igual a L DIL de 0 mais dt, né? Então, essa expressão aqui, obviamente, tem que obedecer à conversão passiva, né? Porque é uma relação entre tensão e corrente para o indutor. Então, veja que se eu tivesse, por exemplo, dado o sentido da corrente, né? Naquele diagrama do circuito, aqui teria que aparecer um sinal de menos, né? Por conta do sinal de menos que apareceria aqui, né? Na conversão passiva. Então, isso às vezes, né, é uma coisa que confunde vocês aí na hora de resolver esse circuito, né? Então, assim, em resumo, né, quando você vai aplicar essas expressões aqui diretamente, né, na resolução, você também tem que observar a convenção passiva, porque expressões que vão relacionar tensão e corrente, né, como é o caso dessa expressão aqui, você vai ter que, se elas não tiverem exatamente, se os sentidos, né, e as referências que estão lá no problema não forem exatamente esses daqui, por exemplo, né, então vai ter que, alguns desses sinais aqui podem mudar, certo? E aí você pode se enganar em alguma situação, né, resolvendo algum problema. Inclusive tem um problema no livro, né, se eu não me engano está resolvido lá na aula assíncrona, que tem uma situação dessa, né, que tem um sinal invertido. E aí, para quem tem o hábito aí de simplesmente pegar essas equações, né, tentar decorar e sair resolvendo a torta e a direita os problemas, né, sem pensar muito, é um erro já direto, né, que acontece aí bastante nas avaliações também, nas provas, né, que é o esquecimento da convenção passiva e simplesmente aí, o emprego cego aí dessas expressões, vamos dizer assim, né. Então, se vocês quiserem fazer um exercício em casa, né, vocês podem, por exemplo, tentar fazer essa mesma dedução aqui para a equação diferencial, né, esses passos aqui, mudando o sentido aqui de uma dessas correntes, né, para você ver como é que isso aqui pode afetar. Por exemplo, como a gente viu aqui L, né, se a gente colocar o sentido de L para cima, né, se você pegar aqui, né, agora esse nó aqui, né, lei de Kirchhoff das correntes, ficaria corrente chegando em S mais IL, né, igual a IR mais a corrente saindo, né, IR mais IC. Então, apareceria um sinal negativo aqui, né, porque ficaria com IS mais IL do lado direito, passa IL para o lado esquerdo, ficaria negativo, né, então apareceria um sinal negativo ali de Kirchhoff das correntes. E nos outros termos aqui, né, quando você fosse escrever VL em função de
DIL, DT, né? Também apareceria o sinal negativo da convenção passiva, né? Então, apareceria o sinal negativo aqui, aqui e aqui, né? Tá vendo? Então, veja que esses sinais negativos que apareceriam aqui mudariam essa equação, porque aqui, bom, ficaria um sinal negativo aqui, ficaria um sinal negativo aqui, um sinal negativo aqui, né? E aí a única coisa, quer dizer, a única coisa que mudaria nessa equação é que essa equação agora ficaria, desse lado aqui ficaria um menos, né? No IS. Então eu poderia, quer dizer, escrever essa equação simplesmente mudando a minha referência de IS aqui, né? Então ao invés disso aqui tudo ser igual a IS ômega zero ao quadrado, seria igual a menos IS ômega zero ao quadrado, né? Mas isso aqui não muda muita coisa, né? Porque a solução da equação homogênea. A equação homogênea é a mesma, né? Então a solução também vai ser a mesma, no caso homogêneo, né? Quando o sistema aqui é zero. E a solução da equação não homogênea só muda o sinal, né? E faz sentido, né? Já que eu mudei a minha referência, né? Para a corrente L, o valor final da corrente também vai mudar, né? Então, no caso anterior, o valor final ia ser IS, né? Porque se você imaginar essa corrente aqui no regime estacionário, ficaria passando diretamente pelo indutor nesse sentido, né? No mesmo sentido de referência disso aqui. Mas agora o meu sentido está oposto, né? Então o valor final dessa corrente, na verdade, agora vai ser menos IS. Né? Então, veja que mudou um termo aqui da solução geral, né? Na verdade, em vez de IS aqui vai ser menos IS, né? E E daí para frente, né? Quer dizer, essa é a única alteração que você tem que fazer nos termos mais para frente, né? Então, se para essa referência aqui agora você tem S igual a menos, você teria nessa situação aqui S igual a menos IS, né? Você teria que agora vir aqui nas expressões e substituir uma coisa pela outra, né? Então, o valor final nessas expressões aqui, né, seria menos IS, ao invés de ser IS. Beleza, pessoal. Então, tem que ter cuidado, às vezes aí, dependendo da questão, tenham cuidado dos sinais, certo? E vejam onde é que a conversão passiva vai influenciar, né? Porque é uma fonte de erro. Bom, então no caso do circuito paralelo, né, que foi o que a gente começou a ver na aula passada, a gente viu lá que tem três casos possíveis, né, dependendo da relação de alfa com ômega, se alfa for maior do que ômega zero, né? Você vai ter o caso das raízes reais, na solução da equação característica, né, da equação diferencial. Ela tem raízes reais e distintas, e aí a solução geral é a soma de duas exponenciais, né, feita dessa maneira aqui. E aí a gente viu como é que a gente pode determinar os parâmetros dessa solução, né, a partir das condições iniciais que a gente tem, né, das informações sobre condições iniciais de corrente no indutor, tensão no capacitor, e o valor final, né, da grandeza. Então, a gente viu como resolver isso aqui. Então, a gente tem três situações, né? Superamortecido, quando alfa é maior que ômega zero, subamortecido, como alfa é menor do que ômega zero, e aí nessa situação a gente tem a solução com termos oscilatórios, né? Tem oscilações nesse transiente. E aí, da mesma maneira, né? A gente tem uma solução geral com alguns parâmetros que a gente determina a partir das condições iniciais, né? Então, é um problema de valor inicial aí, de equações diferenciais. E aí essa solução geral, né, a gente sempre tem praticamente o mesmo procedimento para resolver, né? Determina o valor final da grandeza pela análise do circuito, a gente vai determinar o valor inicial da corrente no indutor e o valor inicial da corrente no capacitor também pela análise do circuito, né? Vai montar esse sistema de equações aqui, né? Que a gente tem um sistema de equações para determinar esses parâmetros aqui, D1 e D2, né? E vai resolver esse sistema, né? Resolvendo esse sistema, encontrando o valor desses parâmetros, a gente tem os parâmetros da solução do problema, né, para a gente.
Então, obter essas informações aqui, né, faz parte da análise do circuito, né, então isso aqui tem simplesmente ir lá no circuito resolver e determinar essas condições iniciais, e o valor final da grandeza também é uma informação que a gente traz da análise do circuito, e daqui, né, quer dizer, feita essa análise do circuito, a gente só tem que vir aqui nesse sistema e resolver para determinar esses parâmetros aqui. Né? Determinado esses parâmetros, a gente escreve a expressão geral. Né? Então, a gente resolve o problema de valor inicial. Ó. Bom, então, caso subamortecido, essa situação aqui com oscilações, e tem um caso criticamente amortecido, né, quando você tem as duas raízes iguais, idênticas, né, reais idênticas, e aí também você tem uma fórmula geral, né, com dois parâmetros desconhecidos aqui, e você precisa determinar a partir das condições iniciais lá do circuito. Né. Então, lembrando que isso aqui, essa situação aqui engloba tanto resposta natural como resposta ao degrau, né, porque no caso da resposta natural, né, esse termo aqui do valor da grandeza em t infinito vai ser zero, no caso da resposta ao degrau não, vai ser diferente de zero. Né. Bom, não sei se alguém tem alguma dúvida até aqui, né? Então, na aula passada, né, a gente começou a resolver esse problema aqui, né? Um problema aqui com três itens, né? Tem um dado circuito com uma configuração aqui de um indutor em paralelo com um capacitor, né? Então, a gente já vê aqui que esse circuito, né, quando a gente for trabalhar com ele, ele cai no caso do RLC em paralelo, então que a gente vai poder simplificar tudo que está conectado aqui, né? Um circuito equivalente em Norton, um circuito equivalente em Thevenin, e aí poder trabalhar com um circuito com diagrama de circuito equivalente, né? E aí a gente pode relacionar com o circuito RLC em paralelo que a gente conhece. Então, quer dizer, o item A que a gente resolveu na aula passada, né? Pedia para a gente determinar o valor dessa tensão para T maior ou igual a zero, né? A tensão sobre o capacitor, que é a mesma sobre o indutor, né? Obviamente que os dois estão em paralelo. E aí o que a gente fez na aula passada foi analisar a situação do chaveamento inicial, né? Então, essa chave no circuito ela se encontra em aberto, né? E essa aqui também se encontra em aberto. E ele está em condição de regime estacionário, ou seja, você tem essa corrente aqui está alimentando esse circuito aqui, né? Esse aqui não faz parte do circuito. E aí, em t igual a zero, né? Essa chave vai fechar, né? Então, essa fonte é conectada, essa fonte com essa resistência é conectada ao circuito. E o item A pede para a gente determinar essa tensão aqui a partir do momento, né, que esse chaveamento ocorre. Como é que essa tensão vai se comportar. E aí, né, nessa situação aí, a gente tem um circuito antes do chaveamento, em regime estacionário, depois do chaveamento a gente conecta mais dois elementos aqui ao circuito, e aí foi essa análise que a gente fez. Né? Então a gente fez a análise de regime estacionário para determinar as condições iniciais aqui de L e VC, e depois fez a análise, né, qual o circuito que a gente tem, né, depois que esse chaveamento ocorre, né, porque quando a gente conecta isso aqui, a gente vai ficar com um circuito equivalente, um circuito RLC, né, equivalente com resposta ao degrau, porque vão sobrar algumas fontes, né, nesse circuito, e aí, a partir da simplificação desse circuito, né, para um circuito equivalente, via circuito equivalente de Thevenin, a gente pôde obter os parâmetros lá que a gente precisa de resistência equivalente à tensão de Thevenin, ou à corrente de Norton, né, para poder aplicar aquele procedimento que a gente viu lá no começo, né, com aquelas expressões. Então, deixa eu só lembrar aqui para vocês o que foi que a gente fez, a parte final, né, vamos dizer assim. Onde foi que a gente chegou, né? Então, a gente, bom,
resumiu esses circuitos aqui a um circuito RL100 equivalente, né? A gente viu que para esse circuito equivalente, né, a gente ficaria com uma resistência de 1,64 ohms, em paralelo com o indutor, em paralelo com o capacitor, e aí uma fonte de corrente aqui, que se eu não me engano foi uma fonte de 4 amperes, né, apontando para baixo. Esse era o circuito equivalente. E aí, baseado nas condições iniciais que a gente analisou de tensão em corrente e, no, e na análise do valor final dessa corrente aqui, a gente obteve, né, essa expressão aqui para a corrente. Né? Então, a gente foi resolver exatamente lá pela corrente do indutor e achamos essa expressão aqui para a corrente. Né? Então, solucionamos a equação característica, determinamos os parâmetros aqui do expoente, né, S1 e S2. Depois, analisamos aqui resolvemos o sistema, né, para determinar esses parâmetros A1 e A2, né, da solução geral. Então, o parâmetro A1, 12,33 e o A2, menos 6,83, foi o que a gente obteve na aula passada. E aí, na letra B, né, a gente foi pedido para a gente determinar essa tensão no capacitor, mas o capacitor tem paralelo com o indutor, né? Então, a tensão no capacitor tem que ser igual à tensão no indutor, é isso aqui. E a tensão no indutor, né, como a gente já sabe a corrente, a gente pode calcular aplicando o L, D e DT, né? Lembrando que aqui a gente tem como referência, né, corrente na direção da queda da tensão, então pela conversão passiva isso aqui tem sinal positivo, e aí fazendo a derivada dessa expressão multiplicando por ela, né, a gente obteve isso aqui. Né? E no fim a gente checou, né, se a resposta estava correta, então substituiu T igual a zero aqui nessa expressão deu zero, né, que é a tensão inicial do capacitor, na corrente, na expressão para a corrente, substituindo T igual a zero, a gente obteve a condição inicial da corrente no indutor, né? Então a gente sabe que isso aí tem que ser verdade para esse circuito, para essas expressões estarem corretas. Né? Uma outra coisa que a gente viu foi a simulação desse circuito, né? Então a gente ainda conferiu, pegou essas expressões aqui e foi conferir o que aconteceria no regime, quer dizer, analisando isso aqui na simulação, né? Na simulação lá no simulador que a gente vem utilizando aí. Então, foi aqui que a gente parou, né? Então, essa foi a resposta, né? Essa tensão aí era o que a gente buscava no item A. No item B da questão, né? A gente voltar agora para o... No item B, né? Pergunta qual o valor máximo, né? Absoluto, em absoluto, que essa tensão VC vai alcançar para ter maior que zero, né? E em que instante esse máximo vai ocorrer. Então, quer dizer, a gente tem a expressão para... A gente obteve a expressão para VC, né? Que é isso aqui. E aí é o problema que a gente tem agora, né? A gente tem uma função de uma variável, né? E o problema está perguntando, né? Qual o máximo valor que essa tensão vai alcançar em módulo, né? Certo? E quando é que esse valor ocorre, né? Então, isso é uma das coisas que esse é um tipo de problema que quando ele aparece, né, para a gente trabalhar, vamos dizer assim, determinar máximos e mínimos de valores de grandeza, envolvendo funções contínuas, né, vocês já sabem qual é o procedimento que a gente tem que seguir, né? E a gente utiliza diretamente a teoria de cálculo, né, para determinar máximos e mínimos, né, de funções contínuas. Então, quer dizer, o procedimento para a gente fazer isso aqui, né, é simplesmente pegar a expressão que a gente tem aqui para a tensão no capacitor, né, e fazer, né, a derivada dela, igualar a zero, né, e achar que ponto é que essa derivada vai ser zero, né. E aí,
os pontos, né? Pode ter mais de um ponto, dependendo da função, né? Mas aí, nesse caso aqui, só vai ter um ponto, na verdade. A gente vai ver aqui depois, né? Mais para frente, mas determinando esse ponto, né? Onde a derivada é zero, a gente vai ver que isso aqui vai ser exatamente quando essa tensão aqui assume o valor máximo, né? A amplitude dela vai assumir o valor máximo, né? O módulo dela vai assumir o valor máximo. Então, a gente vai ver como resolver isso aqui, né? Mas para a gente fazer isso, hoje a gente vai recorrer aí diretamente ao NumPy, né? Ao Python, né? Para a gente tentar ver como é que o Python aqui pode ajudar a gente nesse tipo de problema, né? Então, vamos, primeiramente, né, ver, né, como é que a gente resolve, como é que a gente pode trabalhar com esse circuito aqui, né, no item A. Simplesmente a gente vai repetir aqui o item A resolvendo aqui no Python, né, e a gente vai ver como resolver o item B de maneira bem rápida aqui, né. Bom, então inicialmente aqui eu vou carregar aqui esses pacotes, o NumPy e o SymPy, e tem algumas expressões que eu tenho aqui, né, algumas funções que eu tenho disponível, está lá no repositório, que é simplesmente para a gente fazer algumas, são utilitárias, né, para a gente, por exemplo, colocar uma expressão, arredondar, né, valores numéricos para casas decimais que a gente queira, né, porque o NumPy, ele vai, e o SymPy, né, eles vão fazer cálculos aí com N casas decimais, né, e aqui é simplesmente para a gente mostrar uma expressão mais bonitinha, arredondada, né, em duas casas decimais, por exemplo, né. Então, essas duas funções aqui são para isso, mais ou menos, aqui para mostrar expressões simbólicas e aqui para fazer o plot, né, de expressões simbólicas que a gente obtém aí, né, o plot de funções simbólicas. Quando você está trabalhando com Python, né, quando você quer ter alguma função dessa e você não sabe como é o que é que ela faz, né, você pode ir aqui simplesmente colocar help no nome da função, né, e aí ele vai dizer, né, se a função tiver algum help, né, ele vai dizer o que aquela função faz, né, então ele diz aqui, ó, função tal, mostra aqui o, mostra a função, né, em estilo LaTeX, né, na saída, e de expressões do SymPy, e aí as entradas, os parâmetros de entrada, né, tem a expressão, e que ele diz que aqui é cada um desses parâmetros aqui que ela recebe, né. Então, tem um helpzinho aí para você se guiar, né, se você tiver alguma dúvida do que essas funções fazem, né, na prática. Bom, mas vamos aqui ver, né, como é que a gente pode utilizar aí o SymPy, né, na resolução desses problemas, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né, partir dos parâmetros que a gente tinha lá na análise do circuito, na análise inicial, né, da aula passada. Então, a gente viu que o circuito RLC que a gente tinha equivalente lá tinha uma resistência de 1,64, né? Então, a resistência do nosso circuito RLC vale 1,64 ohms, então vou definir esse valor aqui. O valor da indutância é 6 mili, né? Vou definir aqui. O valor da capacitância é 0,5 milifarad. Também vou definir aqui, né? Vou definir essas três variáveis aqui. E aí vou calcular, né, com base nessas três variáveis, os meus parâmetros, né? Alfa e ômega zero. Né? Alfa 1 sobre 2 RC e ômega zero 1 sobre raiz quadrada de LC. Né? Então vou plotar aqui esses valores arredondados aqui para duas casas decimais, né? Então, vamos ver aqui. Então, veja que dá exatamente os valores que estavam lá que a gente calculou na outra aula, né? 609,76 e 577,35. É exatamente o que a gente calculou na aula passada, né? Bom, feito isso aqui, né? Definido esses parâmetros aqui, agora a gente vai definir os parâmetros de condição inicial e condição final, né, para as grandezas que a gente precisa, né, para resolver o problema. Então, como a gente está trabalhando com a corrente no indutor, né, a gente vai precisar determinar a condição final da corrente no indutor, e a gente viu que
pela aula passada, né, pela análise do circuito, o valor final dessa corrente seria menos 4, né? Então, vamos colocar aqui o valor final dessa corrente, menos 4, e os valores iniciais, né, de agora tensão no capacitor e corrente no indutor. Então, para a corrente no indutor, a gente tinha um valor inicial de 2, e para a tensão no capacitor, um valor inicial de 0. Né? Então, isso aqui são informações que a gente obtém da análise do circuito. Então, veja que, independente se você vai fazer os seus cálculos na mão, né, como a gente resolveu na aula passada, ou utilizando o SimPy, analisar o circuito é uma tarefa que vai estar sempre lá, né? Então, nada vai, dizer assim, não vai aparecer nenhum milagre, né? Nenhum atalho aí para você escapar de analisar o circuito. Uma análise do circuito, que é o que é importante aqui no ponto de vista da disciplina que a gente está, dos objetivos dessa disciplina, né? Sempre vai ser obrigatória, né? Para você resolver esse tipo de problema. Bom, então vamos definir aqui esses valores, né? E aí agora a gente vai para meio que a estratégia de resolução desse tipo de problema, né? Porque uma vez que eu determinei alfa e ômega zero, né? E uma vez que eu determinei as condições iniciais e finais da grandeza, aí agora a gente vai seguir vai seguir isso aqui, né? A gente vai ter que, bom, achar raiz da equação característica, né? Essa expressão aqui. E aí, pelas raízes, a gente vai, né, pela relação entre alfa e ômega zero, a gente vai ter cair um desses casos aqui, né? Superamortecido, subamortecido, criticamente amortecido. Em qualquer um desses que a gente cair, a gente vai ter que determinar esses parâmetros aqui da solução geral, né? Que a gente vai obter solucionando o sistema de equações que a gente tem aqui para cada caso, né? Que é o que a gente vai fazer aqui, na sequência. Bom, então vamos, primeiramente, né? Calcular as raízes da equação característica, né? Então veja que aqui eu já tenho a expressão, né? As expressões menos alfa raiz quadrada de alfa quadrado ômega zero ao quadrado, e menos alfa menos raiz quadrada de alfa quadrado ômega zero ao quadrado. Então, aqui a gente tem as raízes da equação característica. E aí, com base nisso aqui, né? Nessas raízes, a gente vai definir a nossa expressão geral, né? Em termos simbólicos, né? Assim, no SimPy. Então, a gente vai definir as variáveis que a gente precisa, variável tempo, A1 e A2, que são as constantes, né, que a gente precisa determinar na expressão, e a gente vai escrever a expressão geral, né, IL, A1 vezes exponencial de S1 T menos T0, A2 exponencial de S2 T menos T0, somado aqui com o valor de IL de infinito. Né? E aqui eu vou colocar para a gente mostrar na expressão geral arredondada aqui em duas casas decimais. Então, vamos ver aqui o que a gente obtém, né? Então, veja, S1 e S2 a gente também calculou na mão, né? Na aula passada. Veja que S1 a gente tinha calculado aproximadamente 403,61, né? Aqui deu 403,62, então o arredondamento que a gente fez. Provavelmente esse aqui está mais certo, né? Esse arredondamento aqui está mais certo. A gente tinha obtido 61 na aula passada. E aqui para o S2, né? Foi menos 805,89, a gente tinha colocado menos 805,91, né? Então também tem um arredondamentozinho aqui um pouco diferente, né? Mas, de qualquer forma, muito próximo, né? 3 centésimos aí de diferença. Então veja que nessas expressões aqui eu calculei S1 e S2, e aí agora tem a forma geral, né? Porque eu já sei, né, que alfa, como alfa aqui, né, é maior do que ômega zero, então eu caio no caso superamortecido, né? Então, caso superamortecido, a resposta, a solução geral tem essa forma aqui, né? É um coeficiente A1 vezes a exponencial de S1, né, que já está substituído aqui, mais o coeficiente A2 vezes a exponencial de S2, somado com o valor final, né? O valor final da corrente é menos 4. Então, isso aqui é a expressão para a minha corrente do indutor. Só falta agora determinar quem é A1 e A2, né? Foi o que a gente fez também na aula passada. Então, determinar A1 e A2, né? A gente tem dois caminhos, né? A gente pode pegar diretamente as expressões, né? Da solução do sistema de equações, né? Que a gente fez na aula passada também. Então,
calcula diretamente isso aqui, porque todas as informações que envolvem isso aqui a gente já tem, mas a gente pode também construir o sistema de equações, né, que é até mais, talvez mais útil aí para vocês lembrarem, né? Então a gente vai pegar esse sistema de equações aqui e montar, né? Então a gente tem um sistema de equação A1 mais A2 mais IL infinito tem que ser igual à condição inicial, né, da corrente do indutor. S1 vezes A1 mais S2 vezes A2 tem que ser igual a 1 sobre L vezes a tensão inicial do capacitor, né? Então, isso aqui é esse sistema que a gente vai montar aqui. Então, está aqui o nosso sisteminha, né? A1 mais A2 mais IL infinito igual a IL inicial. S1 A1, S2 A2 igual a VC inicial dividido por L, né? Então, vamos ver aqui. Colocando aqui as equações para vocês verem, né? Então, está aqui o nosso sistema de equações, né? A1 mais A2 menos 4 igual a 2. S1 A1, S2 A2 igual a zero, né? Porque a tensão inicial no capacitor é zero. Eu vejo que um sisteminha aí de duas equações, duas incógnitas, né? Não precisaria nem do SimPy para resolver isso aqui, né? Só isola aqui o valor de A1, substitui, acha o valor de A2 e volta, acha o valor de A1, né? Então, tanto faz. Aqui a gente vai resolver no SimPy por conveniência, né? Vamos dizer assim, para a gente checar também os resultados que a gente tinha antes. Então, aqui simplesmente a gente pega essas duas equações, resolve aqui em A1 e A2, né? E aí obtém os valores, né? 12,33 menos 6,33, que é exatamente o que a gente viu aqui, né? Aqui e aqui, certo? Então, isso aqui a gente fez na aula passada, a gente só está revendo aqui, né? E aí, no final, né, a gente só reescreve agora, né, a função, a expressão geral da corrente, né? Sabendo agora quem são a 1 e a 2. E aí a gente tem nossa expressão para a corrente, né? Arredondada aqui em duas casas decimais, então exatamente aquela expressão que a gente obteve, né? Menos 4, menos 6,33 exponencial de menos 805, mais 12 exponencial de menos 413, que é exatamente o que está aqui, né? Certo? Para t maior ou igual a zero. Bom, determinado isso aqui, né? Vamos ver o gráfico dessa corrente, né? Que é o a gente viu lá na simulação, mas aqui a gente pode plotar também, né? Já que a gente definiu, achou quem é essa expressão aqui no SimPy, né? Essa expressão aqui a gente pode plotar o gráfico. Então, vamos ver como é que o gráfico dessa corrente 40. Então, ela tem esse comportamento aqui, né? Ela sai, a corrente sai aqui de 2, né? Que é o valor inicial. E aí ela vai decaindo exponencialmente até chegar no valor final dela, que é menos 4, né? Então, o comportamento superamortecido está caracterizado aqui por essa variação aqui sem oscilações, né? Apenas com a queda exponencial. Isso aqui a gente viu também lá no simulador, né? Isso aqui estava acontecendo também. Bom, e a tensão no capacitor, né? A tensão no capacitor é, como a gente viu, igual a tensão no indutor, né? Porque os dois estão em paralelo, então eu vou achar a tensão no capacitor fazendo, né, L vezes a derivada de L no tempo, né? Esse trecho aqui, uma linha de códigozinho aqui para a gente resolver. Então, fazendo isso aqui, né, a gente tem 30,59 exponencial de menos 805 menos 30,59 exponencial de menos 403,62, né? Então, veja que se a gente compara com o valor que a gente tinha aqui, né? Menos 30,60 e 30,60, né? Então, muito próximo, né? Arredondamento aí que a gente... Para um arredondamentozinho, isso aqui é basicamente a mesma coisa. Ok, então aqui basicamente a gente pegou o SimPy, né, e saiu resolvendo para checar o que a gente tinha feito antes, né? Então vamos ver o gráfico dessa tensão, né? Então veja como é que a tensão no capacitor se comporta, né? Ela sai do zero, né? Ela valia zero, né? E aí ela começa a aumentar, né? E vai até aqui, tem um pouco abaixo de menos 7, né?
e depois vai voltar para o zero. Né? No regime estacionário, novamente o indutor vai se comportar como um curto, né, circuito, essa tensão tem que ir necessariamente para o zero, né, por conta disso, já que o capacitor está em paralelo com o indutor. Né? Então, veja, essa tensão ela tem um valor máximo, né, em módulo, o valor absoluto aqui, né? Se a gente pensar, ou um valor mínimo, né, se você quiser. Então, um valor mínimo, considerando o sinal dela, mais um valor em módulo, né, de 7, alguma coisa volts, né, que ela vai atingir durante esse transiente. Aí aqui entra naquela história do que a gente estava falando, né, sobre o que é que pode acontecer com o elemento de circuito num dado transiente. Veja que esse elemento, né, num circuito em regime estacionário, ele não tem tensão aplicada sobre ele, né, a tensão é sempre nula, né, porque ele está em paralelo com o indutor, então o indutor se comportando como curto, a tensão nos terminais vai ser nula. Durante o transiente, não, durante o transiente apareceu uma tensão aqui, né, diferente de zero sobre ele. Aí isso aqui entra justamente naquela discussão, né? Imagine que esse capacitor aí fosse um capacitor real, né? Todo capacitor real suporta uma dada tensão, né? Um nível de tensão máximo. A partir daquilo ali ele vai, se você superar o nível máximo de tensão que o capacitor aguenta, ele vai queimar, né? O dielétrico dele vai romper e você vai queimar o capacitor. Aí você imagina, bom, eu tenho um dado circuito que tem essa configuração aqui, eu imprimi um transiente, né? Fiz alguma coisa nesse circuito que criou um transiente gerou, né, momentaneamente aqui uma tensão, um valor de tensão qualquer nesse capacitor. Então veja que se o capacitor que eu tiver lá puder aguentar, né, esse máximo, esse valor de tensão aqui, tudo bem, nada vai acontecer com esse circuito vai chegar no regime estacionário. Mas se eu tiver um valor máximo, né, por exemplo, se esse capacitor aqui, por exemplo, né, pudesse aguentar 5 volts, né, no máximo, e ele foi submetido a 7 alguma coisa, então, aqui você já poderia ver que esse transiente ia causar um problema, né? Ia queimar esse capacitor no circuito, certo? E a tensão máxima dele foi superada, né, em um determinado intervalo de tempo. Então, quer dizer, novamente, né, vem aquela questão de entender, né, a importância desse transiente, entender por que essa análise é importante, né, do ponto de vista prático. Bom, e aí agora a gente volta no ponto do item B, né? Que a gente precisa agora determinar. Bom, a gente só de olhar o gráfico aqui, a gente já sabe mais ou menos qual vai ser o valor máximo, né? Que essa tensão do capacitor vai atingir. Então aqui a gente já sabe que, bom, seja o que for que a gente encontrar para essa resposta, né? Do item B, tem que ser alguma coisa aqui próximo de 7 volts, né? 7 alguma coisa. E vai acontecer aqui entre 0 e 0, quer dizer, 0 e 2,5 milissegundos, né? Entre 0 e 2,5 milissegundos é que isso aqui está acontecendo, né? Que ele atinge o máximo. Então, se a gente encontrar alguma coisa diferente disso, está errado, né? Então, aqui a gente já tem mais ou menos uma ideia do que esperar observando o gráfico dessa função. Bom, mas aí como é que a gente pode resolver isso aqui no SymPy? Quer dizer, na vida real, né? Se a gente for fazer na mão, né? O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que simplesmente fazer isso aqui. Resolver essa equação aqui, né? A gente vai ter que resolver essa equação aqui, né? Então, derivada da tensão do capacitor no tempo igual a zero, então a gente vai ter que derivar a expressão que a gente tem, né? Para a tensão do capacitor. Deixa eu só colocar ela aqui em cima. Tá aqui, né? Então, a gente vai ter que derivar isso aqui e igualar a zero, né? Vamos colocar aqui rapidinho na mão, né? Então, derivada no tempo, né? Disso aqui, né? 30,59 exponencial de menos 805,89t menos 30,59 exponencial de menos 403,62t, né? Isso aqui é igual a zero. Então veja que o 30,59 aqui
pode ir embora, né? Porque está multiplicando os dois. Sai para fora aqui da derivada e pode ir embora, né? Simplesmente. Então aqui a gente ficaria com derivada de exponencial de menos 805,89t menos exponencial de menos 403,62t, isso aqui é igual a zero, né? E aí, bom, derivando isso aqui, a gente vai obter uma dada expressão, né? E como está igualado a zero, né? E a gente só tem exponencial, só vai ter exponenciais, né? Porque a derivada do exponencial vai ser exponencial e a derivada da exponencial vai ser outro exponencial. Então aqui a gente vai ficar com, a gente pode até colocar aqui, né? Vai ficar com menos 805,89 exponencial de menos 805,89t mais, né? Menos daqui com menos aqui mais 413,60 exponencial de menos 413,62t igual a zero, né? Então, a equação aqui, que a gente precisa determinar o t, né? Para que isso aqui seja verdade, não é uma equação que envolve apenas aí exponenciais. Então, obviamente, a gente vai ter que isolar um dos lados, né? Com a exponencial e aplicar o logaritmo, né? Que a gente resolve isso aí e acha o valor de t. Então, isso aqui é como vocês devem... essa resolução aqui feita à mão, né? Tá disponível para vocês no PDF lá no Moodle, né? Mas aqui a gente vai ver como utilizar o SymPy aqui para resolver isso aqui facinho, né? Então, veja o que eu vou definir. Vou definir primeiro essa minha equação aqui, né? No SymPy. Para definir essa equação, só vou fazer isso aqui, né? Essa equação 1, eu vou definir como sendo derivada de VC em função de derivada no tempo, né, de VC, igual a zero, né? Então, vamos definir essa equação aqui para a gente. Então, a equação, né, deu isso aqui, né? Veja que aqui essa equação ainda considera o valor do 30, né, que está aqui. Então, tem esse 30, se eu dividir essa equação aqui por 30, né, vai ver 30,59. Se a gente 30,59, a gente vai obter aproximadamente a expressão que a gente tinha obtido antes. Tá vendo? Menos 800, 400, certo? Que é o que a gente tinha antes. Então, isso aqui, né, essa aqui é a expressão que a gente tem, né, é a equação que a gente tem, e a gente tem que achar o t nessa equação aqui, né, equação exponencial. Bom, para resolver isso aqui, né, a gente simplesmente pode usar também uma função aqui que tem disponível aí no SymPy, né, essa função solveSet, ela vai pegar essa equação e você informa qual é a variável que você quer determinar, e ela vai resolver para você, né, basicamente. Então, ela vai determinar o valor de TS, que faz com que essa equação seja igual a zero, né, que é o valor de TS com a derivada, onde a derivada é zero. E aí, no final aqui, bom, a gente vai pegar VC, né, que é a tensão no capacitor, a expressão para a tensão no capacitor, e calcular essa expressão com T igual a TS, né, que é o valor que essa equação, a solução dessa primeira equação, né, onde a derivada vai ser zero. Bom, então aqui a gente vai fazer isso aí e mostrar os valores, né? Então veja, o valor de TS, né? A solução dessa equação aqui deu 1,7 mili, né? Então 1,7 milissegundos. E o valor da tensão no capacitor calculado em 1,7 milissegundos deu menos 7,37 volts, né? Então, se a gente olha aqui no gráfico, né? É justamente o que a gente esperava, né? Então, menos 7 é alguma coisa, está aqui exatamente no máximo. E o valor está do tempo, né, a gente sabia que teria que estar entre 0 e 2,5 mili, né, deu 1,7 mili, né. Então, é exatamente isso aí que acontece, né. Se a gente for também lá no simulador, né, vamos ver lá, vamos ver
simulador que a gente tinha desse circuito. Então vamos, essa chave aqui na verdade está aberta, né? Vamos aguardar o circuito entrar em regime estacionário aí. Pronto, está em regime estacionário, né? Então vamos ver aqui a tensão do capacitor. Então vamos causar aqui o transiente. Vou diminuir aqui a velocidade de simulação. Então aqui, né? Aqui nesse instante aqui a gente causou o transiente, está vendo que a corrente agora estava em 2, ela vai descer com aquela forma de onda lá até aqui para chegar no 4, menos 4 na verdade, né? Então chegou aqui em menos 4, tá vendo? Saiu de 2 para menos 4 e a tensão, né? Sobre o indutor, que é a mesma que sobre o capacitor, ela estava aqui em 0, né? Aí desceu, 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 chegou aqui no mínimo aproximadamente 7,3, 7,35. Então aqui o máximo está mais ou menos nessa região aqui, né? 7,30 e 5, 6, tá vendo? Bem próximo aqui de 7,30, do 7,37 que a gente viu, né? Obviamente aqui essa resolução aqui depende de colocar o mouse exatamente no ponto aqui, que é um pouco complicado, mas ela chega aqui no máximo de menos 7,30 e alguma coisa, né? E aí volta para o zero, né? Que é o que deve acontecer, certo? Com o passar do tempo. E aí, ou seja, a solução que a gente obteve está correta, né? Então, o transiente, depois que ele se estabiliza, né? A tensão vai para o zero e a corrente aqui fica em menos 4. Ok, pessoal? Então, essa resolução aqui, né? Que a gente fez, bem rapidinho, né? A gente resolveu essa equação. Obviamente, não é isso aqui não é uma equação, né? Quando você, para calcular o zero, essa derivada aqui, essa equação, derivada igual a zero, né? Não é uma coisa muito trabalhosa, porque só tem exponencial aqui no meio da história, né? Mas poderia ser um problema um pouco mais complicado, né? De resolver, que você precisasse resolver, por exemplo, numericamente, né? Se essa expressão aqui fosse uma expressão mais complicada, né? Com outras, enfim, outros termos aqui no tempo, etc. Pode acontecer, né? Mas, nessa situação aí, veja que é bem fácil a gente simplesmente utilizar aqui a SymPy para também resolver esse tipo de problema, né? Bom, toda vez que aparece algum problema de determine o máximo, determine o mínimo, nessa análise assim, o pessoal tende a... É o tipo de problema que pouca gente faz, né? Eu não sei porquê, mas talvez aí por conta de insegurança do conteúdo básico, uma coisa do tipo, mas é o tipo de problema que se aparecer na prova, muita gente vai se enrolar, né? Mas, quer dizer, esses problemas são todos problemas aí básicos que vocês viram nas disciplinas do básico, né? Então, ok, pessoal? Então, tem uma pergunta aqui no chat, né? O Will está perguntando se pode utilizar o Python para plotar os gráficos na prova. Pode, não tem problema nenhum. Se você precisar fazer os gráficos de alguma função aí, quer dizer, não deve ter nenhum problema na prova que peça para você colocar o gráfico de alguma função, né? Mas você pode sim. Bom, então o item B a gente fez aí, né? Falta o item C, né? O item C diz o seguinte, né? Bom, no item A, né? Quem fechou foi essa chave aqui, né? Tá? CH1.
E no item C, né, pede para você considerar a seguinte situação, né? No item C, na verdade, quem vai fechar vai ser essa chave CH2, né? Então, ao invés de fechar essa chave CH1, né, eu vou fechar, na verdade, a chave CH2. Né? Essa chave CH1 continua aberta. Então, isso aqui não vai ser conectado ao circuito e eu ainda vou fechar essa chave aqui. Fechando essa chave aqui, veja, eu estou fazendo um curto, né? Dessa fonte de corrente, então a corrente ela deixa de ir para o circuito e ela vai ficar circulando só pelo curto, né? E aí, bom, se isso aqui é um curto, né? Primeira coisa que a gente vê, esse resistor aqui vai embora, né? Porque ele fica, esse resistor aqui vai ficar em curto, né? Então essa corrente vai ficar primeiramente passando só por aqui, pela chave, né? Fechada. Aqui a gente tem um curto, né, nos terminais desse resistor, então o resistor aqui vai embora, né? E aí a gente vai ficar com esse circuito aqui, né? Vai ficar com o circuito com um resistor aqui, né? Nosso indutor, o nosso capacitor e esse resistor de 6 ohms, né? Então, nessa situação do item C, é isso aqui que acontece, né? Vai ficar esse circuito aqui como o circuito equivalente, aí para T maior que zero, né? Bom, que tipo de resposta esse circuito vai exibir aqui? Resposta natural ou resposta ao degrau? Para essa situação aqui, pessoal, qual seria o tipo de resposta que esse circuito, a gente analisaria agora para esse circuito? É uma resposta ao degrau ou resposta natural? Veja, é, então, quer dizer, se não tem nenhuma fonte, né, conectada ao circuito final, então essa, obviamente, é a única energia que vai sustentar as correntes aqui, né, correntes e tensões desses elementos, são as energias armazenadas inicialmente no indutor e no capacitor, né? Então, obviamente, isso aqui é uma resposta, circuito de resposta natural, né? Resposta aí, quer dizer, conceito aí mais simples que você tem aí para esse tipo de problema, né? Então, agora, né, o circuito que a gente tem é esse circuito aqui, é um circuito RLC que tem esses parâmetros aqui, né, 6 6 ohms, né, 6 mili e 0,5, né, as condições iniciais são as mesmas, né, porque são as mesmas do circuito que a gente analisou, é o mesmo circuito que a gente analisou na letra A, né, antes do chaveamento, então a gente já sabe que é a corrente inicial no indutor, a gente já sabe quem é a tensão inicial no capacitor, agora a gente já sabe quem vai ser a resistência, né, desse circuito. E aí agora a gente tem que ver qual vai ser o tipo de resposta transiente para esse circuito aí, né? Então vamos ver aqui, né? Agora isso aqui a gente dá para a gente resolver todo aqui no Júpiter, né? Então aqui novamente, né? Eu vou colocar o valor de R, né? O valor de C e de L permanecem. Vou calcular alfa em ômega zero e vamos ver aqui o que é que isso aqui vai dar, né? Então agora a gente tem o seguinte: alfa 1,66,67, né? E ômega zero 577 577,35, significando que ômega zero, né, é maior do que alfa, né?
ou se você quiser ômega zero ao quadrado maior que alfa ao quadrado. Então, nesse caso aqui, que essa frequência de ressonância, né, é maior do que a frequência de Neper, né, ou a frequência de atenuação, a gente tem um caso subamortecido, né? Então, a resposta aqui. Então, no caso subamortecido, a gente sabe que esse circuito vai poder agora, as grandezas desse circuito aqui vão poder oscilar, né? Uma dada frequência, né? Que vai depender dos parâmetros aqui do circuito. E aí a gente tem a resposta geral, né? No caso, a gente entra aqui nessa condição aqui de solução para a equação diferencial desse caso subamortecido. Então, a solução geral vai envolver aí termos cossenos e cossenos. Né? Bom, então definidos aqui alfa e ômega zero. Agora a gente vai novamente colocar as condições iniciais, né? Veja que a condição inicial no indutor é a mesma, do capacitor, e a do capacitor é a mesma, do caso A. Só vai mudar agora para a gente a condição final de corrente no indutor, né? Que vai ser nula. Então, quando o T vai para infinito, toda a energia que está armazenada lá no indutor e no capacitor vai ser dissipada por esse resistor, e aí não vai sobrar mais nenhuma corrente, né? Então, o valor final dessa corrente é zero. E é isso que a gente está definindo aqui, né? A única coisa que mudou aqui do item A para cá. Bom, feito isso, né? E agora a gente vai calcular os parâmetros, né? E determinar a solução geral, né? Então, a gente precisa calcular a frequência de oscilação amortecida, ômega D, né? Que é raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos alfa ao quadrado. Então, isso aqui é um parâmetro que a gente precisa. A gente vai calcular e mostrar aqui. E a gente vai também definir a resposta geral para a gente, né? Então, a resposta geral tem alguns parâmetros, né? Então, tem a variável tempo, e esses parâmetros B1 e B2, que a gente precisa determinar pelas condições iniciais. E a resposta geral está expressa aqui, né? Exponencial de menos alfa T menos T0, B1 vezes o cosseno de ômega D T menos T0, né? E B2 seno de ômega D T menos T0. Somado com o valor de L infinito, né? Então, aqui a gente tem a resposta geral. Se a gente rodar isso aqui, a gente vai ter, né, a expressão da resposta geral. Então, ômega D aqui deu 552,77 radiano por segundo. Colocando aqui na expressão da resposta geral, a gente fica com isso aqui, né? B1 cosseno de ômega dt, B2 seno de ômega dt, exponencial de menos alfa, né? Alfa a gente já tinha determinado aqui, menos 166,67, né? Como não tem nenhum valor final, o valor final é zero, né? Não tem mais nenhum outro termo aqui somando com isso aqui. Bom, a fórmula geral da solução já está aqui, então a gente precisa determinar B1 e B2. Para determinar B1 e B2, a gente vai ter que escrever o sistema de equações aqui, né, no caso subamortecido, que vai incluir as condições iniciais, né, que a gente conhece. Então, tem esse sistema aqui, né, B1 somado com o valor final tem que ser o valor inicial da corrente, e esse aqui, né, menos alfa B1, ômega D B2, 1 sobre L, tensão inicial do capacitor, né. Então, os parâmetros a gente vai determinar resolvendo esse sistema de equações, né. Então, a gente tem exatamente ele aqui, né, B1, o valor de L infinito, IL igual a IL inicial, né? Menos alfa B2, ômega D B2, VC inicial sobre L, né? Então, vamos ver aqui qual o sistema de equações que a gente fica. Veja que isso aqui já vale zero, né? Então, diretamente a gente já sabe o valor de B1. B1 vai ter que ser 2, né? Obviamente, se eu substituir zero aqui nessa equação, eu vou ficar apenas com esse termo aqui do cosseno, né? Então, obviamente, B1 tem que ser igual ao valor inicial da corrente, tá correto? E a outra equação é menos isso aqui vezes B1, mais isso aqui vezes B2, só substituir B1 aqui, eu acho o valor de B2, né? Passando o B2 para o outro lado e dividindo, né? O que tiver aqui do lado esquerdo por menos 577. Bom, não precisa de software para resolver isso aqui, nessa equação aqui, mas mesmo assim resolvendo aqui, né?
para mostrar o caso geral. Então, a gente fica aí com B1 igual a 2, né? E B2 0,6 ampere, né? Com isso aqui, a gente fecha aí e escreve a expressão para a corrente, né? Então, só substituindo de volta na expressão aqui, né? B1 e B2, a gente fica com isso aqui. 0,6 seno, 552,77, mais 2 vezes o cosseno de 552,77. Tudo isso aqui multiplicado pela exponencial de menos 166,7t. Então, vamos ver como é que esse gráfico, como é que essa função se comporta, né? Ela se comporta dessa maneira aqui, né? Ela vem, sai aqui do zero, né? Corrente inicial, e ela vem aqui para o valor final dela, né? Que é zero, porque é uma resposta natural, só que ela vem oscilando, né? Por conta desses parâmetros senoidais aqui. Ela cai, chega no valor, o valor final, mas ela vem oscilando, né? E é a característica da resposta subamortecida. Então, isso aqui é o que a gente tem para a corrente, né? E para a tensão, como é que a gente acha? A tensão é a mesma coisa, né? A gente vai pegar a corrente, multiplicar por L vezes a derivada, né? A tensão do indutor tem que ser igual à tensão no capacitor, então aqui a gente simplesmente roda isso aqui. Então, se a gente pegar isso aqui, né? Multiplicar por L e derivar, né? A gente vai obter essa expressão aqui, né? Para a corrente, para a tensão sobre o capacitor, né? Então, veja que a tensão no capacitor, ela também, né, tem esse termo aqui senoidal, e ela vai cair a uma exponencial, né, multiplicando esse termo senoidal, então ela começa em zero, né, para substituir t igual a zero, que vai dar zero, e ela vai oscilar aqui também em torno de zero. Então, vamos ver aqui o que é que acontece quando a gente plota essas funções. Então, está aqui a tensão no capacitor, né, veja que ela vai começar em zero, vai oscilar, né, e vai continuar em zero, né, no valor de regime, certo? Então, também um comportamento oscilatório. E, se a gente for comparar, colocar as duas no mesmo gráfico, né? Então, tá aqui o que acontece, né? Aqui em laranja, né? É a tensão sobre o capacitor, e em azul você tem a corrente sobre o indutor. Então, veja que as duas grandezas, elas vão para o regime estacionário, oscilando, né? Essa oscilação aqui, né? Indica que você tem uma troca de energia aí, né? Entre capacitor e indutor. Veja que quando a tensão aqui no capacitor é máxima, né? A corrente no indutor vale zero. E quando a corrente no indutor é máxima, a tensão vale zero aqui no capacitor. Ou seja, né, se a tensão aqui vale zero no capacitor, e a corrente é máxima, é porque toda a energia que está armazenada no circuito está armazenada agora no indutor, né? Quando a tensão no capacitor é máxima, a corrente no indutor é zero, significando que a energia que tem naquele instante no circuito está armazenada no capacitor. E aí vocês vejam que eles vão alternando, né? Uma hora um está armazenando o máximo de energia, o outro, outra hora o outro está com o máximo de energia, e assim eles vão jogando energia um para o outro, enquanto isso o resistor vai consumindo, né, energia. Então, cada vez esses picos diminuem, né? Tanto o pico de corrente como o pico de tensão vão diminuindo, até chegar no zero, que é quando não tem mais nenhuma energia aí nesse circuito, né? Então, vamos ver se isso realmente acontece aqui, né? Então, vamos só reiniciar esse circuito aqui, esperar ele se estabilizar, né? Vamos adiantar aqui a simulação para esperar ele se estabilizar, e vamos ver o caso de chaveamento aí, né? Para ver se isso realmente ocorre. Ok. Então, o que é que a gente tem aqui, né? A gente tem aquela situação, né? As duas chaves estão abertas, né? Então, ao invés de fechar essa chave aqui, eu vou fechar essa chave aqui e observar o que acontece aqui com essas grandezas, né? Então, vamos voltar aqui a rodar a simulação. E aí, agora não vou fechar essa chave aqui, vou fechar essa chave aqui, né? Para ver o que é que acontece. Como a gente viu, tem que aparecer uma resposta subamortecida aí para a gente, né?
Então, olha o que acontece, né? Então, veja, isso aqui é a corrente, né? No indutor. Então, veja que ela vai oscilar, né? Ela passou aqui uma vez, depois duas, depois três, e aí voltou, né? Então, veja que ela sai, vou colocar aqui maior para a gente, né? Para vocês verem. Então, veja que essa corrente, ela estava em 2, né? Veja que não tem variação instantânea aqui. Então, ela vai oscilar, né? Vai passar, vai virar negativa, depois vai voltar positivo uma vez, depois volta a ficar negativa novamente, aqui com o valor já baixo, aí tem uma última oscilaçãozinha e fica nula, né, praticamente aqui para frente. No caso da tensão no capacitor, veja que ela era zero, né, aí ela começa negativa, aí depois volta aqui positiva, depois volta negativa, e aí duas oscilações aqui pequenas, né, ela chega no zero, né. Então, se a gente observar o que a gente tem para os gráficos, né, exatamente o que a gente viu, veja que aqui o gráfico da tensão da corrente no indutor, né, e aqui no capacitor. Então veja que eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, um pequenininho aqui até chegar no regime transiente, né? E aqui a gente tem a mesma coisa, uma, duas, três, quatro, cinco, e aí chega no regime transiente. E a forma da onda, né? O que acontece aqui no circuito é justamente o que a gente viu que acontece aqui, né? Com o gráfico das expressões que a gente obteve. Ok? Então, aí, novamente, quer dizer, esse tipo de transiente aí, né, que é um transiente mais, de certa forma, mais complexo, né, do que um transiente simplesmente com decaimento exponencial, gera esse tipo de comportamento oscilatório, né, e aí, no caso desse circuito, do circuito RLC, né, esse comportamento transitório, né, ele depende do fator de amortecimento, né, quer dizer, quanto maior for esse fator de amortecimento aqui, o alfa, né, mais rápido esse transiente vai para zero, né? Mais rápido, menos tempo esse transiente dura no circuito. Se eu, por acaso, alterar o valor da resistência aqui, né? No caso, se eu aumentar o valor da resistência, né, nesse circuito, esse valor de alfa vai diminuir, certo? Não é isso? Esse valor de alfa vai diminuir, e aí o transiente tende a durar mais, né? Vamos ver se isso acontece mesmo, né? Vou pegar aqui essa resistência aqui, então vamos colocar um valor maior, né, para diminuir a constante, né, para a gente diminuir a constante de tempo. Iniciar aqui, acelerar aqui para a gente chegar no regime estacionário logo. Aqui vai demorar. Pronto. Chegamos aqui no regime estacionário, novamente, né? Então, temos aí de volta, né, aquela situação inicial. Só que aqui agora a gente vamos novamente fechar, né, causar o mesmo transiente, né, agora com o valor de resistência aqui maior, para ver o que é que acontece. Ó, olha o que acontece. O transiente agora vai demorar, porque o valor de alfa, né, o valor de alfa aqui foi menor, né, então, logicamente, essa exponencial aqui, com o valor de alfa menor, essa exponencial aqui decai mais lentamente, e aí, ó, o transiente, olha o tanto que demora para o transiente desaparecer do circuito. O transiente ele vai demorar muito mais tempo do que antes, né? Então, veja que mudando os parâmetros aí da resistência, né, isso já afeta como o transiente vai acontecer no circuito, o tempo que esse transiente vai durar, né? E aí isso aqui é importante, né? Quer dizer, qual é a relação prática que a gente pode fazer com isso aí, né? Se você for ligar ou desligar um dado circuito que você tenha, né? Vamos supor, você vai desligar, fazer um exemplo, você tem alguns equipamentos ligados na sua casa, né?
e aí você quer fazer uma manutenção, sei lá, na instalação elétrica da sua casa, né? Então, por alguma razão, bom, para você fazer isso, você foi lá e desligou o disjuntor geral, né? Desligou os circuitos, a alimentação dos circuitos da sua casa, e foi lá, né, mexer na tomada, sei lá, você quer dar manutenção, por exemplo, né? E aí o que é que acontece? Quando você desliga o disjuntor geral, você espera que ali naquele circuito não tenha mais nenhuma corrente nem tensão, né? Porque obviamente você não quer tomar um choque, né? Você não quer se machucar, vamos dizer assim. Só que, né, se você tiver um circuito que tem uma carga capacitiva e uma carga indutiva, né, ali, se os seus equipamentos tiverem cargas que têm essas características aqui, né, capacitância e indutância, você pode ter um comportamento, dependendo da resistência que você tem naquele circuito, né, você pode ter algum comportamento desse tipo aqui, né, em que você desligou, né, como aqui, né, a gente desconectou essa fonte aqui, só que as grandezas daquele circuito ainda existem, né? Tem uma energia ali armazenada no capacitor, na capacitância e na indutância. Essa energia está oscilando ali dentro, porque a resistência do circuito não é suficiente para extinguir aquilo ali rapidamente, né? E o que acontece é que quando você for lá alterar o circuito, né? Se esse transiente ainda não tivesse se extinguido, né? Na hora que você for atuar no circuito, aí corre o risco de você tomar um choque, né? Porque ainda tem tensão e corrente passando pelo aquele circuito, por conta do transiente ser muito lento, né? Então, assim, isso é difícil de acontecer na prática, né? Porque os circuitos que a gente tem na vida real, eles não têm essas características. Geralmente, quando você for caracterizar um circuito desse tipo, você vai ver que os transientes vão demorar muito rapidamente, né? Rápido o suficiente para ser mais rápido do que o tempo que você desliga um disjuntor e vai lá mexer na tomada, né? Por exemplo. Né? Mas para um sistema que tem que operar vamos dizer assim, tem que responder rapidamente a algum problema que aconteceu no circuito, por exemplo, você tem vamos supor, você tem uma smart home, né, uma casa inteligente que tem um sistema que detecta se tiver algum problema na rede do lado de fora, ou então se tiver algum problema, algum equipamento que está conectado na sua casa, né, que deu algum defeito, né, e criou um curto-circuito e você quer evitar um incêndio, por exemplo, aí você quer que a sua smart home, né, entre aspas, desliga aquele equipamento, né, no momento que ela verificou algum problema, né. Então, isso tem que acontecer, obviamente, rapidamente, né, ela tem que desligar em frações de segundo, ou nesse tipo de intervalo. Aí, para esse tipo de aplicação, por exemplo, esse tempo de duração do transiente já é um problema, né? Porque o que você tem que considerar, porque pode ser que quando você tem que colocar esse sistema para funcionar, né, esse transiente causa algum problema para você, né? Então, quer dizer, a Smart Home vai acionar um circuito para desligar sua máquina de lavar, né, que deu um curto lá e está em vias de pegar fogo, né, em vias de causar um incêndio, só que o transiente que está ali naquele circuito está, de alguma forma, impossibilitando, está durando mais do que o esperado, vamos dizer assim, e aí isso aí tem que ser, obviamente, considerado, né, nesse tipo de aplicação. Então, apenas um exemplo, né, uma situação hipotética, né, que pode acontecer em que a análise desses transientes aí pode ser determinante para o funcionamento ou para a aplicação que você está interessado, né. Eu vejo que aqui a gente subiu para 60, né, a resistência e aumentou aqui a duração do transiente, a gente pode fazer isso aqui também no notebook, né, a gente pode colocar isso aqui para 60 e rodar essas células aqui novamente, né, então vamos ver aqui, então veja que caiu 10 vezes, né, o alfa, vamos rodar aqui novamente para ver como é que a resposta vai se comportar. Olha aí, tá vendo? Então, tem as oscilações aí estão durando bem mais tempo, né, bem mais do que antes. A gente está vendo aqui o mesmo intervalo de tempo, né, tem bem mais oscilações do que tinha antes, e aqui não chegou ainda no zero, né, não chegou ainda no regime estacionário para a corrente. Aqui calculando novamente a tensão no capacitor e plotando, né, e tem a mesma coisa para a tensão no capacitor, né, ela também ainda não chegou no regime estacionário aqui depois de, aqui no caso, 50 milissegundos, né.
Então, se você tiver aí algum sistema que tem que operar em um intervalo menor do que 50 milissegundos, né, esse tipo de transiente aqui já seria uma coisa para se preocupar, né? Está durando aí bem mais. Beleza, pessoal? Então, esse notebook aqui, né, eu atualizei também, tá lá no repositório, atualizei para colocar mais uns gráficos, né, e dar uma melhorada aqui como ele está mostrando as expressões, certo? Então, agora ele está já colocando a expressão da resposta completa. Então, esse código que está lá, né, você pode utilizar para revisar, no caso, a resolução desse problema aqui em particular, né? Mas, de certa forma, é uma abordagem geral, né? Então, a gente está simplesmente utilizando essa estratégia que a gente definiu aqui no início, né? De analisar os casos e determinar os parâmetros pelas equações de cada caso. E aí, obviamente, isso aqui funciona para qualquer circuito que você queira, né? Inclusive os circuitos dos livros, dos problemas do livro, né? Então, se você tiver um circuito RLC qualquer do livro, né? Colocar os parâmetros desse circuito aqui, né? Depois colocar as condições iniciais aqui, né? E resolver, né? Obviamente você vai ter que ainda colocar a expressão geral do caso, né? Porque você vai ter que identificar se é superamortecido, subamortecido ou criticamente amortecido, né? Mas fazendo isso, né? Você vai obter a solução, né? Desse, desse circuito. Aí você vai poder comparar, né? Com os cálculos que você fez na mão ou então até com o solucionário do livro, né? Ou você vai poder comparar também com o simulador, né? Que a gente viu aqui que ele está sempre comparando com a resposta do simulador para ver se bate, né? E, assim, é isso, né? Tem essas ferramentas aí para auxiliar vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, né? Ou caso vocês meio que precisem checar algum resultado, alguma coisa do tipo, né? Bom, não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Não, professor. Não, professor. Também não. Ok, deixa eu só encerrar aqui a gravação, então.